Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 3 passos simples para você controlar o seu estresse, desbloquear o seu potencial nos estudos e também ter mais qualidade de vida. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Simplesmente controlando o seu estresse. Não sei se você sabe, mas hoje em dia a gente está cada vez mais exposto a níveis mais altos de estresse. Isso tem causado vários problemas, perda da memória, ansiedade, transtornos alimentares e até mesmo depressão. E a verdade é que o estresse ele é um mecanismo natural do corpo humano. Ele é um mecanismo de defesa, na verdade, do corpo. Quando você estava numa situação de risco, ele despejava uma quantidade muito grande de adrenalina e cortisol para que você tomasse uma decisão. E poderia ser enfrentar a ameaça ou mesmo correr dessa ameaça. Esse é um mecanismo natural e antigamente era muitas vezes para defender de alguma ameaça, podia ser um animal, podia ser alguma ameaça na sua casa, para proteger a sua família. Hoje a gente tem isso também, continua, mas a verdade é que a gente tem enfrentado alguns níveis de estresse com coisas cotidianas que estão levando a gente para esse mesmo nível, né, de estresse, sem necessariamente estar correndo esse risco. Então a gente vê isso, por exemplo, com briga partidária, né? Pessoas que são de direita, pessoas que são de esquerda. O cara tá ali respondendo uma mensagem, um Twitter, sei lá o quê. O cara tá com o estresse lá no alto, tá bravo, tá com adrenalina, coração disparado. E a verdade é que não existe ameaça nenhuma. Então muitas vezes a gente cria, pode ser também o ambiente familiar, briga familiar ocasiona isso, o ambiente de trabalho, se existe uma animosidade, se você tá no seu trabalho e tá tipo odiando alguém ou alguma situação, também eleva o nível de estresse e a verdade é que a gente está exposto a isso o tempo todo. E esse estresse, né, que não diminui, que a gente está exposto muito tempo, é o que eles chamam de estresse crônico. Esse é o que mais tem causado esses problemas, como eu falei, ansiedade, depressão. Então nesse vídeo eu vou te passar agora os 3 passos para você implementar aí coisas simples, eficazes, para você já controlar esse nível de estresse e desbloquear o seu potencial, porque acredite ou não, isso está impedindo você de avançar. E o primeiro passo para controlar o estresse é blindar a sua mente. E aqui a gente vai trabalhar com 2 tipos de blindagem, a blindagem externa e a blindagem interna. E quando a gente fala blindagem externa, eu estou falando das informações que entram para você, ou seja, tudo que você recebe de informação externa. E a partir de hoje você vai começar a controlar isso. Por exemplo, não lendo, ouvindo ou assistindo jornais e notícias ruins. Você provavelmente sabe disso, mas a notícia ruim vende muito mais. E por conta disso, os jornais sempre vão privilegiar essa notícia ruim. E as pessoas clicam, tá? É uma via de mão dupla. As pessoas procuram mais notícias ruins e os jornais mostram mais notícias ruins. Não adianta só reclamar do jornal, porque sempre que tem uma manchete lá que aconteceu uma tragédia, uma desgraça, a pessoa clica para assistir. O jornal sabe disso, coloca mais disso. Então o primeiro ponto é você controlar. Por exemplo, não assistindo TV, sobretudo aqueles programas da tarde, né? Aqueles programas que o cara tá ali, mostra a avenida, não sei das quantas, o acidente de moto, mostra o assalto, mostra... Deus me livre, eu não sei porque as pessoas ainda continuam tendo esse tipo de estímulo. Não sei se você percebe, mas as pessoas mais velhas que assistem esses programas vão ficando cada vez mais medrosas e elas passam esses medos pra gente. Então eu tenho familiares, por exemplo, que têm medo de tudo, parece que tudo tá dando errado e aí não é necessariamente assim, a mídia vende de uma forma ruim. E tudo isso que eu vou falar pra você eu coloco em prática na minha vida, tá? Eu não assisto TV aberta há muito tempo, às vezes assisto algum jogo de futebol, alguma coisa, mas não assisto TV mesmo, porque realmente é incrível a quantidade de notícia ruim. E eu levo isso tão a sério que eu não assisto nem mesmo filmes. Filmes tristes eu não assisto. Às vezes as pessoas me mandam indicação de filme, a primeira coisa que eu pergunto é triste? Aí depois eu pergunto, envolve criança? Piorou. Se for triste, envolvendo com criança, eu não assisto. Por quê? Porque não tem como você desassociar isso. Você vai assistir, você vai se impactar emocionalmente, você vai ficar nesse nível de estresse, vai se sentir mal e o seu corpo ele não entende o que é real, o que é fictício. Você acaba se impactando negativamente. Não tem jeito. O segundo aspecto desse bloqueio mental é o aspecto interno, e esse é o mais difícil da gente corrigir. Porque o externo é fácil, você controla a informação que está entrando, minimamente a gente consegue controlar. Agora o interno é o desafio. E eu vou dividir em 3 passos bem simples. O primeiro deles é tomar consciência dos pensamentos negativos. Por que eu estou falando tomar consciência? Porque esse é o primeiro estágio, é perceber que a gente sempre pensa de forma negativa. E eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. Esses dias sumiu aqui em casa um microfone. Eu gravo aqui, eu deixo alguns microfones aqui em casa e sumiu o microfone. Cara, instintivamente eu pensei assim, nossa, será que foi a faxineira que pegou?
E eu tô falando isso até com vergonha, mas infelizmente a gente vive isso, a gente tem esse tipo de pensamento. Eu tenho vergonha de contar isso, mas eu percebi na hora, eu falei, gente, por que eu tô pensando isso? Nada a ver. Por que alguém faria isso? Então a gente tem esse costume de pensar algo negativo. E, fechando a história, eu tinha simplesmente guardado em outro lugar, minha esposa tinha guardado, depois eu achei, então não era nada, mas na hora veio o pensamento, mas eu corrigi. Tô falando para você porque eu tomei consciências. Alguns eu não consigo, né? Às vezes você pensa alguma coisa negativa que vai dar errado e você não toma consciência. Hoje eu tomo consciência. Então começa a perceber quando você pensou algo e já foi pro lado negativo, que não vai dar certo, que vai dar errado, e começa a tomar consciência. É o primeiro passo. O segundo aspecto é você configurar e setar a intenção para realizar os seus sonhos. E pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas faz ao contrário. Elas olham para o que elas não querem. Ah, eu não quero mais ter que pagar aluguel, eu não quero mais estar com dívida no banco, eu não quero mais estar com essa barriga, enfim. E ela, com isso, ela está atraindo mais disso. E você pode acreditar ou não, mas é você olhando para o lado errado, é olhando para o que você não quer. Tira o foco disso e começa a olhar para o que você quer. E uma sugestão bem simples, por exemplo, é você fazer um quadro dos sonhos. Eu já fiz o quadro dos sonhos, eu oriento todos os meus alunos a terem o quadro dos sonhos. Eu acho que é algo muito poderoso. Nesse ano de 2021, em tudo que a gente está enfrentando, eu já realizei 2 grandes sonhos que estavam no meu quadro dos sonhos, então eu posso falar para você, é muito poderoso. E é simples, é só você escolher, escolhe 5 coisas que você quer realizar, pode ser objeto material, pode ser alguma experiência, tenta achar fotos que retratem isso e prega na parede, não precisa ser um quadro, pode ser pregado na parede e olha para aquilo todos os dias e seta a intenção que você quer realizar aquilo. E sim, tem a ver com física quântica, tem a ver com lei da atração, tem a ver também com Deus, eu acredito em Deus, eu acredito também quando a gente sinaliza o que a gente quer, é mais fácil de você realizar, então enfim, vale muito a pena, eu recomendo que você faça. E o terceiro aspecto para controlar esse jogo interno é entrar na frequência da gratidão. Outra coisa também muito poderosa, quando você vibra na frequência da gratidão, você atrai coisas positivas. E como eu disse, tudo isso eu uso no meu dia a dia, todos os dias eu faço, inclusive faço com a minha filha. Quem me segue no Instagram já viu, todos os dias à noite, antes de dormir, a minha filha tem que fazer uma reza, a gente reza junto, e depois ela fala 3 coisas legais que aconteceram no dia dela. Ela talvez nem saiba, mas basicamente o que eu estou estimulando a ela é olhar para as coisas positivas que acontecem na vida dela. Então ela fala, eu fui na casa do vovô, eu brinquei de pintar, eu saí com o papai, esses dias eu cheguei de viagem, ela falou, papai chegou de viagem. Então ela coloca a intenção em coisas boas, ela muda a frequência dela, ela dorme melhor, mais tranquila e mais feliz. Então, recomendo que você faça, eu faço também, tá? Antes de dormir, eu não faço só com ela, eu faço o exercício com ela, mas eu faço também no meu dia a dia, mas é simples, é simplesmente setar essa intenção de 3 coisas legais que aconteceram, coisas positivas na sua vida. Pode ser pequenas coisas, elas vão começar a aumentar e você vai ter cada vez mais coisas para agradecer. O segundo grande passo para você controlar o estresse é através de movimento. Quando eu falo movimento, eu estou falando de atividade física, de movimentar o seu corpo. Porque essa é, sem dúvida, a característica mais importante do corpo humano, você entrar em movimento. E hoje em dia, com o estilo de vida que a gente leva, cada vez mais sentados, cada vez mais no celular, na TV, no tablet, a gente vai criando cada vez menos esse movimento, vai se movimentando menos. O sedentarismo já foi comprovado por estudo científico, ele causa retração cerebral. Ou seja, o fato de você não se movimentar, além de criar vários outros problemas físicos, né, você também vai criar retração cerebral. Inclusive porque existe um hormônio muito importante chamado BDNF, que é liberado depois que você faz uma atividade física. Esse hormônio ele é considerado um fertilizante, um estimulante para o seu cérebro, ele rejuvenesce o seu cérebro e o seu cérebro trabalha melhor. Então olha que louco, a gente já sabe dos benefícios da atividade física para o corpo em geral, né? Sua pressão sanguínea, sua alimentação, seu colesterol, a própria capacidade cardiovascular, mas o que a gente está falando aqui é de benefício cognitivo, você vai pensar melhor e vai ter um cérebro mais jovem. E qual tipo de atividade física eu tenho que fazer, Matheus? Então, baseado em tudo que eu já li a respeito na literatura científica, o que ficou comprovado que é o melhor estímulo é a atividade aeróbica de intensidade moderada. Ou seja, você pode andar de bike, você pode dar uma corrida leve, você pode de repente fazer alguma atividade, eu por exemplo jogo tênis e é bem uma atividade moderada. Enfim, você pode fazer qualquer tipo de atividade, pode ser até uma caminhada um pouquinho mais rápido, com intensidade moderada. Segundo estudos, a quantidade de tempo para ter esse benefício é de 150 minutos por semana.
Então, se você dividir, dá 5 períodos de 30 minutos de atividade física de intensidade moderada para ter todos os benefícios, além dos físicos, cognitivos também. E aqui eu quero te dar uma dica bônus em relação a esse segundo passo. Faça atividade física exposto à luz natural. Isso é algo que eu vi num outro livro, em alguns livros, na verdade, que falam sobre o sono. Um deles é o Porquê Dormimos. E o que ele diz no livro, basicamente, é que quando você está exposto à luz natural, à luz do sol, você regula o seu relógio biológico. Então você ainda vai conseguir dormir melhor. Seu corpo vai saber o horário de dormir e o horário de acordar. Então, faça uma atividade aí 30 minutos exposto à luz solar, que você vai ter todos esses benefícios e ainda vai dormir melhor. E antes de passar ao terceiro passo, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Nesse canal aqui eu sempre vou trazer conteúdo baseado em estudo científico. Não é a minha opinião, embora eu aplique tudo para poder trazer para vocês, mas é baseado em estudo científico, então você vai estar seguro de não informação, de achômetro, coisas que já foram validadas para te ajudar na sua vida. O terceiro passo para você controlar o seu estresse é através da meditação. E eu sei que talvez você esteja pensando, meditação, conversa chata, mais um que vai falar que eu tenho que fazer meditação. E eu quero contar para você que eu tinha esses mesmos preconceitos e eu digo que eu nem sabia realmente como meditar. Mas a minha sorte foi que eu li um livro que nem era sobre meditação e eu entendi o que é meditar, muito louco. Esse livro chama-se O Maior Segredo. É o segundo livro da mesma autora do livro O Segredo, que fala sobre a lei da atração. Eu achei que o assunto ia ser mais ou menos parecido, mas ela fala sobre um estado de consciência. O que é o estado de consciência? É quando você está presente e não está simplesmente refém dos seus pensamentos. Porque é o seguinte, sempre que a gente vai tentar meditar, começa a entrar um monte de pensamento. Então, quando ela falou sobre isso no livro, ela descreveu com nuances, assim, muito... Ela explicou de uma forma que eu consegui entender esse estado de consciência, que é simplesmente você estar presente para o que está acontecendo, não simplesmente seguindo os seus pensamentos. Então, por exemplo, quando você está se alimentando, muitas vezes você não está sentindo o paladar, você não está sentindo o gosto da comida. Quando a gente vai tomar banho, a gente não percebe a água cair no corpo. E ela falando sobre isso nesse livro, eu consegui entrar nesse estado de presença. Eu, inclusive, uso isso para tomar banho gelado. Se você me segue no Instagram, já viu, eu tomo banho gelado. E para tomar banho gelado, você precisa entrar nesse estado de consciência, porque o seu corpo está ali. Você vai, nossa, eu vou entrar nessa água gelada, o seu cérebro acelera, ai meu Deus. Quando você entra nesse estado de consciência, você percebe a água batendo no seu corpo, mas você não fica ansioso. Você consegue entrar nesse nível. E esse estado de consciência é onde está o seu maior potencial. Inclusive, vou te recomendar um filme que eu assisti que fala exatamente sobre isso. Não é sobre meditação, mas é sobre esse estado de consciência. O filme chama Poder Além da Vida. A história de um ginasta, se eu não me engano, essa história é real, mas ele fala sobre esse estado de consciência animal. Eu recomendo muito que você assista. Se você gosta de fazer esporte, você vai perceber quando a gente está fazendo esporte, a gente está inseguro, os pensamentos vindo para você não errar. E esse filme faz com que você entenda isso. E principalmente para quem estuda também, você entrar nesse estado de consciência vai fazer você acessar coisas que você nem sabia que estavam no seu cérebro, mas que os seus pensamentos não deixavam você acessar. Então assim, só para você entender, você pode utilizar esse processo de meditação até mesmo fazendo uma caminhada, simplesmente percebendo tudo que está acontecendo. Eu faço isso, por exemplo. Você pode fazer isso dirigindo, olhando tudo, olhando as árvores, a paisagem, sem ficar refém dos pensamentos. Pode fazer tomando banho e pode também fazer da maneira tradicional, que é quando você senta, tenta fazer umas respirações, acalma um pouco a mente e fica nesse estado de presença, que é simplesmente não seguir pensamento. E é muito louco o poder que isso tem. Pode parecer viagem, mas não é. Meditar e entrar nesse estado de consciência, você vai acessar uma sabedoria que você nem sabia que você tinha, uma sobrenatural, na verdade. E uma dica bônus para você incluir essa meditação, por exemplo, é colocar isso próximo de uma atividade que você já faz todos os dias. Isso eu aprendi no livro, Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele fala sobre quando você já tem um hábito estabelecido e você coloca outro junto para conseguir cumprir os dois. Então, por exemplo, você já tem o hábito de escovar os dentes todos os dias. A chance são que você não precisa pensar, você simplesmente escova os dentes. E aí você faz isso. Logo depois que eu escovar os dentes, eu vou fazer 5 minutos de meditação. É simples, dá para fazer e você não se esquece, porque você vai escovar o dente e vai associar a essa outra atividade. É muito poderoso para incluir um novo hábito. Bom, era isso. Se você gostou do vídeo, agora é o momento, dá o curtir aqui. Se ele fez você refletir, se te ajudou de alguma forma, se tem algo que você vai implantar, pô, nada mais justo. Dá um curtir aqui e também já se inscreva no canal para receber as atualizações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.